Queridos, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 20, de 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas as coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade, e por rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade, e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amado Pai, nós temos um trono de graça para chegar. Só temos por causa do Senhor Jesus que abriu esse trono. Abriu esta passagem para que nós pudéssemos entrar diante de Ti. Nós queremos descansar agora, mais uma vez, na suficiência do Senhor. E Tu nos falas pelo Teu Espírito e através da Tua palavra. Glorifica o Teu Filho, edifica o Teu povo, salva aqueles que Tu tens eleito pela Tua graça. Enche o nosso coração de profunda alegria. No nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos chegando ao fim do segundo capítulo de Colossenses. Essa tem sido uma caminhada bem longa nesta carta. E aqui, o apóstolo começa com uma condicional. Se morrestes com Cristo para os rudimentos deste mundo. Aquele que subiu é antes aquele que desceu. O primeiro caminho, ou a primeira porta da obra de Deus em nossas vidas é o esvaziamento. É o despojar de nossa estrutura adâmica. Este é o ponto inicial da obra de Deus. É Macpela. O que é Macpela? É a sepultura de Sara. Quando Sara morreu, Abraão comprou dos filhos de Et, na região de Hebrom, uma sepultura para sepultar a sua morta. Ali é uma pichincha oriental. Nós não vamos ler o capítulo 24 do livro de Gênesis, só deixando aqui a trilha para os irmãos que quiserem pesquisar. Ali tem uma pichincha, um comércio entre Abraão, talvez os hititas, os filhos de Et, fossem os heteus, os hititas, descendentes dos hititas. E ele faz uma negociação por um pedaço de terra para sepultar a sua morta.
É uma negociação muito interessante, que eles não dão preço inicial. Quando chega num ponto lá, que Abraão pede que eles intercedam perante Efron, que é um dos filhos de Et, que era dono de um pedaço de terra. Ele diz assim: mas o que é isto, meu senhor, entre mim e ti? Um pedaço de terra que vale 400 ciclos de prata. É uma exorbitância, 400 ciclos de prata. É um preço muito grande por um pedaço de terra. Mas ele faz uma jogada, e Abraão conta as moedas, os 400 ciclos de prata, e compra Macpela, aquele pedaço de terra que tem 2 entradas. É isso que significa Macpela. Uma gruta com 2 entradas, ou 2 portas, uma de entrada e outra de saída. Este é um ponto inicial daquilo que iria acontecer no sacrifício de Cristo. Sara é o tipo de um útero morto. Nós temos na Bíblia um ponto muito interessante quando Deus disse a Abraão que ele iria ser pai. Houve uma série de ações que foram feitas ali para tentar ajudar Deus a cumprir aquele projeto. A Sara interveio ali no sentido de colocar Agar como útero de aluguel, barriga de aluguel para projetar o seu descendente. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria mostrar o que era a vida que vinha da morte. A vida que vem da morte é a única vida que dá salvação. Quando Abraão completou 99 anos, e ele já estava decrépito, impotente, incapaz, aparece o Senhor a Abraão com o nome El Shaddai. É a primeira vez que esse nome aparece. Então ele disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Anda comigo, anda em minha presença. Eu gosto desta versão que diz assim: e eu te farei perfeito. Anda comigo que na minha presença você vai encontrar a perfeição. Você vai encontrar condições de ser a pessoa que eu quero que você seja. Abraão impotente, Sara estéril e já tinha amortecido o seu ventre. É bom a gente lembrar essa expressão, o amortecimento do ventre de Sara. O que significa isto? Significa uma sepultura que não tem mais vida. E agora, Macpela é uma entrada e uma saída. E Paulo vai mostrar isso aqui em Colossenses, com duas propostas, começando com condicionais. Se morrestes com Cristo, então ele traça todo um comportamento, e depois ele se ressuscitastes com Cristo. A porta de entrada é a morte, a porta de saída é a ressurreição. Mediante a morte, nós perdemos a vida que vem do Éden. Mediante a ressurreição, nós ganhamos a vida que vem de cima, a vida que é de Deus. Quem é que subiu ao céu, senão aquele que primeiro desceu? E ele desceu para tirar a vida que nos causa o grande problema, que é a vida da teomania, é a vida da arrogância, é a vida do orgulho. Eu fui a São Paulo esta semana e já o meu amigo, Dr. Juarez Dietrich, tinha me falado a respeito de um filme que está passando, O Segredo, e também de um livro. Eu passei no aeroporto lá em São Paulo e comprei o livro, e é escrito por uma senhora, Rhonda
Birney. É um livro recente que está tendo um grande movimento de venda, muito bem encadernado, muito interessante, mas é uma proposta velha. É uma proposta muito antiga. Eles chamam, o título do livro foi feito em inglês, eles puseram o título em inglês com a tradução em português, The Secret, o segredo, mas é uma proposta muito antiga. É a proposta do Éden. É a proposta da serpente. Qual é a proposta da serpente? Vocês vão ser deuses. Vocês vão ser como Deus. Vocês vão ser onipotentes. Vocês vão ser autossuficientes. Vocês vão ser capazes. Essa proposta tem caminhado eras, caminhos os mais diferentes, através dos egípcios, uma ideia de Akhenaton, de Deus Sol, mas a divindade de Faraó, o Deus, o homem que é Deus, o homem forte, Deus, através dos babilônios, com a grande pirâmide, em que o topo desta pirâmide chegava ao céu, a proposta de Babel, o zodíaco, com todas as suas forças e poderes de signos, em que você pode controlar os controles da divindade, onde você tem a força, através dos poderes de Hermes, o segredo de Hermes. Você conhece a expressão hermético? Hermético vem de Hermes. Quem era Hermes? Hermes Trismegisto. Quem era Hermes Trismegisto? Talvez o grande mestre, o escriba, o sábio do Egito, que através de alguns livros famosos que ele escreveu, como Pimandras e os Asclépios, ele procurou transmitir os poderes latentes que estão dentro de nós. Nós temos dos egípcios 2 nomes que Paulo cita como tendo sido os 2 que resistiram a Moisés, quando Moisés propunha a saída do povo de Israel do Egito. Aqueles 2 nomes, Janes e Jambres, que foram resistentes e que por algum tempo eles produziram coisas, acontecimentos muito semelhantes ao que Moisés fazia. Quando Moisés jogou a vara no chão e ela foi transformada em uma serpente, eles também fizeram isto. Eles transformaram as varas deles, os cajados deles, em serpentes. A serpente de Moisés, entretanto, teve uma posição maior e fagocitou, engoliu, comeu. Aquilo é um tipo daquele que, não sendo serpente, se tornou como serpente, como aquela expressão lá do deserto, da serpente de bronze. E depois a palavra de Deus nos mostra que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem fosse levantado. Para quê? Porque quando ele fosse levantado, ele ia fazer aquilo que eles estão dizendo aqui nesse livro, chamado atração. O segredo é a palavra atração. Mas essa atração realmente ela aconteceu em Cristo. Quando Cristo foi lá para a cruz, ele atraiu as serpentes para ele. Ele atraiu aqueles que têm a natureza da serpente. Quem é que tem a natureza da serpente? Quem é que tem a natureza da serpente? É engraçado, meu auditório, né? Quem é que tem a natureza da serpente? Nós, raça de víbora, raça de veneno. A língua humana
tem peçonha, semelhante à peçonha das serpentes. Há quantas pessoas aqui hoje nesse auditório que está envenenada por palavras negativas, por palavras venenosas que pais, patrões, esposos, esposas disseram, palavras que feriram, palavras que magoaram, palavras que envenenaram, intoxicando a autointoxicação do indivíduo por causa de palavras. Raça de víboras, nós somos dominados pela saliva da cobra com uma tendência teomânica de grandeza. Só que a atração que eles estão dando aqui é a atração do homem a si mesmo. Você é o He-Man, você tem a força, você tem o poder, você tem a capacidade de governar este mundo. Tudo que acontece em você é você que atrai a você. Se você tem pensamentos negativos, você vai atrair coisas negativas. Se você tem pensamentos positivos, você vai atrair coisas positivas, porque o cosmos vai trabalhar em torno de você para que isso se realize. Mas isso é coisa velha. Eles chamam aqui Deus de universo, para negar a existência de um Deus pessoal, um Deus que pode realmente fazer as coisas acontecerem através de um outro plano, o plano da fé, que é diferente do plano do pensamento positivo. O pensamento positivo que foi muito desenvolvido por Carnegie, por Norman Vincent Peale, por Robert Schuller e toda uma gama de tantos pregadores como homens da sociedade, como Madame Blavatsky, como Mary Eddy, lá de Boston, com a sua ciência cristã, como Emerson, como tantos outros que procuraram investir nos poderes da mente, como Kenneth Hagin, que é muito usado hoje, até naquele livro O Nome de Jesus, usado muito como uma forma de talismã, de força. Muitas pessoas que usam como o Kenyon e outros grandes homens pregadores, tanto do lado católico como do lado protestante, evangélico, espírita, têm usado esses poderes. E aqui o segredo, que segredo? O segredo de que o homem é o Todo-Poderoso, que pode fazer coisas, realizar coisas. Tem uma lei da atração, mas essa lei da atração começa em Cristo, quando Ele se esvazia de sua glória, quando Ele desce do seu trono, que não precisava descer. Ele não tinha nenhuma obrigação para vir à terra, mas Ele desceu, Ele se esvaziou, Ele foi até o Calvário, voluntariamente, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Para quê? Para, na sua total vergonha, no seu escárnio, pudesse nos incluir naquele morrer e esvaziar as nossas prerrogativas de poder, de grandeza, de glória, de importância, de reconhecimento. Por isso, eu quando li lá aqui os filósofos, as pessoas, estou lendo, estou achando interessante as coisas que eles dizem, nada original, nada novo, tudo velho, tudo coisa que Hermes Trismegisto disse, que Marcílio Ficino já disse na Idade Média. A Igreja Católica foi invadida com estes pensamentos. O Papa teve que excomungar o Marcílio Ficino. Ele diz assim: a lei da atração diz que semelhante atrai semelhante. Portanto, quando você tem um pensamento, você também está atraindo pensamentos semelhantes para si. Aquela coisa de você tem o poder, você tem a força. Você tira o Benjamin Graham, pegou um filme e fez a cabeça de uma geração inteira pelo mundo, que foi He-Man.
He-Man foi feito para isto. Isto faz parte da teosofia de Madame Blavatsky. O que é? Você tem o poder de ligar-se com o castelo de Grayskull. O que é o castelo de Grayskull? É o castelo da feitiçaria. O que é feitiçaria? Obra do diabo? Não! Feitiçaria não é obra do diabo. Feitiçaria é obra da carne. São os poderes latentes da alma do homem em evidência, querendo conquistar, querendo fazer os acontecimentos. Mas isto que Paulo escreveu aos Colossenses era a semente do que estava começando a acontecer no cristianismo. Ele estava detectando pelo Espírito Santo o caminho do legalismo, do misticismo e do ascetismo, que é exatamente as coisas que estão acontecendo hoje em larga escala. Nós temos um cristianismo muito legalista, cheio de regras e regras e regras. Não temos uma relação com Cristo, nós queremos um código que nos dirija, e não uma relação, uma intimidade, uma comunhão com o Senhor. Me dá princípios. Não, meu amigo, Jesus Cristo veio para que nós andássemos com Ele. É comunhão. Fiel é Deus, pelo qual fomos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados para a intimidade, não para que nós tenhamos um código de regras. Legalismo não, chega de regras. Disse Larry Crabb no seu livro. Chega de regras, chega de princípios e princípios e princípios. Um pouco aqui, um pouco ali, porque depois você se estatala de costas e cai e não sabe por quê. Não, vinde a mim, disse Jesus. Venha andar comigo, venha ter comunhão comigo. Isso é cristianismo. Essa questão de misticismo, de lua nova, de dias de festa, de pontos que você fica, até hoje nós estamos aí com um cristianismo lembrando as velhas sombras do judaísmo, sombras que foram importantes, mas que passaram. O casulo foi embora, hoje é a borboleta. O que ficamos aí olhando para trás com a celebração de festa de tabernáculo? A festa do tabernáculo já passou, hoje nós temos a realidade, temos Cristo. Imagina uma moça, uma noiva, que recebe o retrato do seu noivo. Ela conhece o noivo por internet. Ele mandou o retrato para ela. E ela botou o retrato lá na mesa de cabeceira, lá na sala principal, um retrato dele. Ela olha todo dia para o seu noivo. Olha, meu noivo. Um dia o noivo chega em casa e ela fica olhando para o retrato. O retrato, minha amiga, o noivo está aí. Para que você vai olhar para o retrato? Cristo já veio. Para que olhar para figuras? Essas figuras já passaram. Agora hoje nós temos a realidade. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ele se constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele tem tudo. É isso que Paulo quer dizer. Aí ele levanta a seguinte questão: se já morrestes com Cristo, se já morrestes com Cristo para estes rudimentos, para este ABC, para estas coisas rudimentares do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Aí ele levanta: não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de homens. Estas coisas podem até ter alguma aparência de sabedoria, o culto de si mesmo, esse narcisismo religioso que nós somos intocáveis, a falsa humildade, o rigor ascético, mas não tem valor nenhum contra a sensualidade. Isso é que o Paulo está dizendo. O começo de tudo é: se morrestes com Cristo. A primeira abertura da porta desta Macpela é a morte. A segunda abertura é a ressurreição. Se morrestes com Cristo, por que vos sujeitais?
Se morrestes com Cristo, tendes a vida de Cristo. A morte de Cristo promove a libertação em primeiro plano da nossa autonomia. A morte de Cristo. Autonomia. O que significa esta palavra? Eu mesmo sou a minha lei. Autonomos. Eu sou a minha lei. Eu preciso ganhar essa libertação. Eu não me julgo a mim mesmo, dizia Paulo. Quem me julga é o Senhor. Eu não estou mais vivendo na base desses meus desejos. Eu gosto. Repetidamente tenho feito a leitura desta oração deste cristão da Idade Média. Ó Jesus, manso e humilde de coração, livra-me. Ó Jesus, manso e humilde de coração, livra-me. Livra-me dos meus desejos. Desejos são as expressões do meu eu. São as expressões da minha autonomia. Daquilo que eu quero governar. Dos desejos de quê? O desejo de ser estimado. Como eu gosto de ser estimado. De que desejo? Do desejo de ser amado. Do desejo de ser exaltado. Do desejo de ser honrado. Do desejo de ser louvado. Do desejo de ser preferido a outros. Do desejo de ser consultado. Ó Jesus, manso e humilde de coração, livra-me dos meus desejos. Quando eu estou na fila do banco e chega um gerente especial que por acaso me conhece e tem uma certa afetividade e chega e diz assim: eu vou fazer aqui na frente da câmera, como quem diz, sai da fila, que eu tenho um lugar especial para você. Agora eu já tenho direito a isto, porque já passei dos 60. Mas por que fazer assim? Mas os meus cabelos pretos me fazem negar que eu devo ir para aquela fila. Não, meu lugar é aqui. Não, sai. A gente se sente, olha, eu sou uma pessoa especial. Eu tenho um problema de ouvido. Meu ouvido esquerdo, há muitos anos, ele vem dando sinais e vai diminuindo gradativamente. O Walter, que fez um doutorado lá na Inglaterra, no campo desses assuntos de chip, ele me indicou um médico e eu fui para o hospital universitário aqui da universidade. E sentei lá no meio esperando as pessoas como todas as pessoas. Aí chegou uma enfermeira que tem mais afetividade, conhece? Não, o senhor não pode vir por aqui. Por que eu tenho que ser especial? A gente gosta disso. Você vai passar na frente de toda esta tigresa. Tigresa é essa turma que eles chamam, os médicos chamam de tigre. Tigre é povão. Você vai lá para frente. Mas por que eu tenho que ir lá para frente? Por que eu não posso ficar aqui sentado com o tigre? Porque eu sou leão? Irmãos, essa coisa mexe com a gente gosta disso. A gente gosta disso. Mas quando Brennan Manning disse que Deus teve que fazê-lo andar primeiro para baixo, e ele teve que ser um professor universitário de grande gabarito intelectual, teve que ir tirar esterco de uma fazenda e cuidar de limpar as baias dos cavalos. Diz: o Senhor tinha que me ensinar que aqui neste caminho, a graça de Deus se revela com grande poder. Não é uma auto-humilhação. É exatamente o esvaziamento dos nossos desejos,
de importância, a autonomia. Se morrestes com Cristo. Me parece que aqui Deus quer tratar conosco, com esses desejos de ser estimado. Esqueceram de você, esqueceram de mim. Não se lembraram mais. Fui para o ostracismo, palavra tão interessante, que é aquela palavra que representa a ostra, quando aquele pedacinho de areia, aquele grãozinho de areia penetra entre a sua musculatura e começa a irritar. E a ostra então começa a produzir aquela substância para cobrir aquele grãozinho de areia. E ela então se esconde. O ostracismo é quando você fica isolado por causa de uma dor. E sem poder se vitimizar. Estava conversando com uma pessoa esta semana que está sofrendo as dores do abandono, do esquecimento, sofrendo. E ali quando nós conversávamos eu percebia a baba que escorria pelo canto do queixo, a baba da autocomiseração. Eu tive que dizer, não, para! A minha ênfase foi tão forte, que ela disse, o que foi? Eu digo, está saindo pelo canto da boca, o fel da amargura. Você não é vítima das circunstâncias. Levanta a sua cabeça. Unge a sua cabeça com óleo. Apanha a sua lira, ou a sua harpa, e cante um hino de louvor a Deus. Saia dessa masmorra. Se já morrestes com Cristo, é hora de cantar louvores. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, que me permitiu passar pelo vale da sombra da morte. Mas eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Meus irmãos, nós não somos vítimas das circunstâncias. Dói a minha alma, mas o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se morrestes com Cristo, para esses desejos terríveis de ser honrado, louvado, preferido a outros, de ser consultado. Eu me lembro do dia em que eu estava aqui e um cidadão chegou e disse assim, olha pastor Glênio, eu vim de eu vim de Campinas, peguei um avião só para conversar com o senhor. Naquela hora eu disse, misericórdia, meu Deus. Misericórdia. Misericórdia, meu Deus. Isso é terrível. Isso é mais do que terrível. Eu não tenho nada para lhe dizer, meu amigo. Por misericórdia. Eu não tenho nada. Eu sou uma cisterna rota. Se não for a misericórdia de Cristo. Isso não é jogo de palavras. Nós precisamos ganhar a dimensão de mortos para a nossa autonomia. Mas nós precisamos também ganhar a dimensão de que nós estamos mortos para a heteronomia. O que é mortos para a heteronomia? É mortos para a opinião do outro. É mortos para o medo de ser humilhado, o medo de ser desprezado, o medo de ser repreendido, o medo de ser esquecido, o medo de ser ridicularizado, o medo de ser prejudicado, o medo de ser alvos de suspeitas. Eu preciso morrer para esses medos. Eu preciso morrer para o medo da opinião do outro. Eu não posso viver na dependência da opinião sua, seja ela positiva ou seja ela negativa. Nós falamos há um tempo atrás que Moisés, quando chegou diante daquele homem que estava lá,
brigando, aqueles dois, um judeu e um egípcio, ele olhou para um lado e olhou para o outro, olhou para um lado e olhou para o outro. O que são esses olhares laterais? Nós olhamos para um lado para ver se os outros judeus vão nos aprovar. Nós olhamos para o outro lado para ver se os outros egípcios vão nos acusar. Entre a aceitação e a rejeição, nós criamos uma guerra. Nós precisamos ser livres, tanto da necessidade de aceitação como o medo da rejeição. E o único lugar que Moisés teve foi olhar para a sarça ardente que estava na frente dele. Ali estava a revelação de Cristo. A sarça não se consumia, o fogo não apagava e não dependia da sarça para queimar. Era Cristo que não depende de nós, mas brilha em nós e se manifesta em nós. Vamos olhar para lá para frente. Tirar os olhos laterais dos medos, dos desejos. Se morrestes com Cristo, para os rudimentos desse mundo, para esse ABC, esta palavra estoiqueia que está aqui, são estas coisas, esses absurdos. A morte de Cristo processa a libertação da estoiqueionomia. O que é isto? Essas exigências rudimentares, são estas questõezinhas miúdas. Nós tivemos aqui hoje um entrave, por alguma razão, alguma coisa que aconteceu, os nossos músicos não vieram. Agora nós vamos aqui, perder o rumo, não, vamos a ganhar o rumo, Senhor, que é. Quando o pastor Humberto chegou para mim e disse assim, não tem, os músicos sumiram. Disse, louvado seja Deus, o que é que eu vou fazer? Liguei para a Tina, procurei aqui, como é que está, o que é que está acontecendo? Não sei. Não vamos criar pânico. O Senhor é a nossa segurança. Vamos em frente. E outra coisa mais preciosa, não é tempo de bronca. Sabe por quê? Porque o pai do pródigo não jogou nada nas costas do filho quando ele retornou fracassado. Deixa que a própria consciência e o Espírito Santo sabe tratar com cada pessoa. Nós não somos senhores da história, nós somos sim servos da graça. Estamos aqui para viver para a graça, pela glória de Deus. Nós precisamos ganhar a dimensão de nossa libertação, dessas coisinhas, dessa estoiqueonomia, dessas leis de coisas rudimentares, desse ABC de particularidades, para que nós possamos viver como povo de Deus. O Senhor sabe como lidar com cada um. Livra-nos, Senhor. Jesus, concede-me a graça. Concede-me a graça de desejar. Desejar o quê? Que os outros possam ser mais amados do que eu. Agora, eu primeiro preciso perder os desejos, depois eu preciso perder os medos. Os desejos de ser, os medos de não ser. E agora eu preciso ganhar a capacidade de desejar. Desejar o quê? Que outros possam ser mais amados do que eu. João Batista entendeu muito bem isto. Quando ele viu Jesus e que ele disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Que outros possam ser mais estimados do que eu. Que na opinião do mundo outros possam crescer e eu diminuir. Que outros possam ser escolhidos e eu posto de parte. Que outros possam ser louvados e eu passe despercebido. Que outros possam ser preferidos a mim em tudo. Que outros possam tornar-se mais santos do que eu. Conquanto que eu me torne tão santo quanto o Senhor pode fazer um santo. Eu quero ser santo. Mas livra-nos, Senhor. Se já morrestes com Cristo para os rudimentos,
Não toques, não proves, não manuseis. Por que isso? Por que esses rudimentos? Igreja é um lugar, hoje de manhã nós tivemos a graça de poder abordar um pouco sobre isso. É um lugar de perdão e festa, segundo Jean Vanier. É um lugar de perdão e festa. Nós ganhamos o perdão em Cristo. Nós podemos festejar. É um lugar difícil? É difícil. Comunidade, qualquer comunidade de 2. É difícil. 2 pessoas, marido e mulher, ou comunidade complicada. Marido e mulher, só 2. Aí aparece mais filho, 3, já complicou mais. Aí aparece mais neto, complica mais. Uma família tem complexidades tremendas. A igreja é complexa. Temos dificuldades, temos problemas, temos pessoas que pensam diferentes. Temos joio, temos trigo. Temos joio, trigo maduro, temos trigo verde. Os conflitos estão ali. Mas é o lugar de Deus, é a casa do Senhor, é a comunhão dos santos, onde tenho todo o meu prazer. Não quero sair da igreja. Fui convidado por alguns irmãos queridos, uma vez me quiseram ir para a maçonaria, não tenho tempo de ir para a maçonaria. Me convidaram para ir para o Rotary, não tenho tempo para ir para o Rotary. Me convidaram para ir para o Lions, não tenho tempo para ir para Lions. Por que você não tem tempo? Porque eu estou envolvido com a única obra que Deus tem todo o seu empenho. Qual é essa obra? A igreja dele. Não estou dizendo que quem tem tempo pode fazer essas coisas. Agora não me bota nisso. A igreja de Jesus Cristo é a menina dos olhos dele, é a noiva preciosa dele. Tem defeitos aqui, humanamente falando, tem defeitos, mas ela perante ele está sem rugas, sem máculas, sem coisas semelhantes, porque ele deu a sua vida por essa igreja. E ele nos vê, Deus nos vê em Cristo. Agora, meus irmãos, essas coisas da nossa alma, o Senhor vai tratando com elas. O Senhor, livra-me dos meus desejos de querer ser, de querer ser, de querer ser, de querer ser, de querer ser. Da necessidade de me expor, de me mostrar, de querer mostrar que eu faço, que eu não faço. Me livra dessas coisas. Me livra dos medos, Senhor. Me livra e me dá desejos. Mas desejos verdadeiros, que eu possa ser trampolim para outros, que eu possa ser escada para outros, que outros subam. O Senhor me dê graça para eu amar esses irmãos e não ter preocupação com isto, com outras coisas mais de ser reconhecido. Hoje de manhã nós citamos uma frase, está no boletim, uma frase muito interessante de Vasconcelos Júnior, que ele diz assim, Carlos Vasconcelos Júnior, ele diz assim, no segundo parágrafo, o terceiro parágrafo da terceira linha, da segunda coluna, Vasconcelos Júnior afirmou: 2 coisas pede o amor, não pagar o que recebe e não cobrar o que dá. 2 coisas pede o amor, não pagar o que recebe e não cobrar o que dá. O amor não se faz, ele não tenta pagar, negociar. Não paga o que recebe, não cobra o que dá. Está dado? Dei de coração, amado, somos livres. Morremos para a nossa autonomia, para os nossos desejos. Morremos com Cristo para a heteronomia, para viver na dependência dos outros. Morremos com Cristo para a libertação dessa estoiqueonomia, esses rudimentos, essas coisinhas. Foi tão bom dia 1º, não foi? Dia 1º lá no acampamento, não foi? Quem foi no acampamento dia 1º? Levanta a mão bem alto, quem foi? Pode baixar, quem não foi? Levanta a mão quem não foi.
Tem mais quem não foi do que quem foi aqui hoje. Mas nós tivemos mais de 1000 pessoas lá no acampamento naquele dia. Mas foi tão bom. Uma hora lá eu me deitei no chão assim, com os irmãos na grama, ali deitando e conversando e sentindo o amor, a relação, a comunhão. Foi tão gostoso. Troquei com um menino, eu troquei o cachorro quente por um espetinho. Ele não queria espetinho e eu não queria cachorro quente. Então nós vamos negociar aqui, toma lá, tá cá. Foi uma coisa tão gostosa você fazer aquelas relações, aquela intimidade. Na comunidade de Deus tem que ser simples, singela, com convívio. Irmãos, eu sei que tem o tempo, domingo, dia 3 de junho, nós vamos estar recebendo aqui o irmão Romeu, lá de São Lourenço. Ele vem para o encontro de casais. Ele vai começar no encontro de casais na sexta-feira à noite, sábado e domingo de manhã lá, e domingo à noite aqui. Nesse domingo, dia 3, nós vamos juntar todos os 2 cultos num só, porque o irmão Romeu, ele tem uma exposição mais longa, e nós vamos começar no domingo à noite, na segunda-feira, na terça-feira e na quarta-feira. Durante 4 dias, ele vai expor aqui o tabernáculo como figura da igreja. O tabernáculo, a expressão da igreja de Cristo. No Velho Testamento, no Novo Testamento, a expressão da igreja. Então, naquele domingo, dia 3, nós vamos ter um culto só. Você vai dar um jeito, botar umas cadeiras, botar isso aqui, tirar esse órgão daqui, botar a cadeira aqui, não importa. E nós vamos começar um culto só. A partir daí, a gente vai começar a trabalhar num culto só. De noite. Vai encher? Vai encher. Mas é isso que nós estamos querendo. É para provocar. Para fazer o quê? Nós vamos desenvolver às quartas-feiras um culto de quarta-feira mais participativo, para também desmistificar que é só de domingo que se faz culto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tudo é santo. Então, quarta-feira à noite nós vamos ter. E também poder colocar no domingo de manhã mais gente. Vou vir domingo de manhã. E também para provocar que nós estamos com um terreno lá, se Deus quiser, esse ano, nós vamos começar o projeto todo para a construção e ir embora daqui. Para um lugar grande. Ficar lugar apertadinho aí, com esse povo aí, sem poder lamber ninguém. Nós vamos ter que aprender a lamber. Morcegar. Então nós vamos criar uns impactozinhos. Então, domingo dia 3, irmão Romeu vai estar aqui. E nós vamos começar a provocar isto. Vai ser um culto só. Não, vamos começar às 6 horas mesmo, de 6 às 8. Depois é que a gente vai estudar. Talvez uns 15 minutos antes das 7, para terminar um pouquinho antes das 9. Mas é 2 horas de culto. E se conversar com história, a gente passa para 3. Viu? E não geme muito não, porque agora eu descobri que a coisa é assim, Deus dá uma visão e não tem que consultar povo não, porque então a história de consultar povo, não tem que consultar povo não, tem que consultar o Senhor, e se o Senhor der a ordem, é por ordem do Senhor. Essa história de consultar povo é de Laodiceia, e Laodiceia vocês sabem onde é que Jesus está, do lado de fora, e nós vamos em frente. E eu hoje vou viajar para os Estados Unidos amanhã e peço que vocês me cubra, porque eu vou pregar em 4 igrejas lá nos Estados Unidos, que o Senhor nos guarde e nos dê graça, para que Ele nos dê a palavra, que eu quero pregar no mesma ênfase, Cristo e esse crucificado. E aí tem os reverendos que não são porcaria nenhuma, que vão ficar aí nas mãos de Deus, para ser um instrumento de Deus. Essa história de reverendo é uma coisa mais engraçada, e pastor também. Tudo aí é gente de pé no chão, para a glória de Deus. E vamos embora, né? Porque não dá mais para cantar coisa nenhuma, não tem coisa nenhuma para fazer. E depois a gente vai dar beijo no outro e sai lambendo aí para... Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.
Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.